Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai estar fazendo uma leitura de tarô intuitiva, onde também usaremos oráculos, né? Como este aqui, por exemplo, tá? Então, é uma leitura de tarô diferente, né? Espero que você goste. E, para começar, você pode escolher entre uma dessas cartas. Pense naquela questão que está te incomodando, né? Algo que você quer uma resposta, uma luz, né? Então, você escolha, pense nessa questão, escolha uma delas, certo? Você também, eu vou mostrar as cartas de perto, você pode escolher pela carta ou pela pedra, certo? Então, vamos ver carta por carta. Bom, a número 1 é a carta Ousar Sonhar, que é esta aqui, certo? Você também pode escolher pela pedra, que é essa pedra linda aqui. Essa é a pedra da opção número 1. Temos a carta 2, que seria a magia. Esta é a carta da opção número 2. E a pedra da opção número 2, que você pode escolher pela pedra também, seria esta aqui. A opção número 3 é destino. É esta carta aqui. Você pode escolher pela pedra também, que é esse quartzo verde lindo aqui. Essa é a pedra da opção número 3. Certo? Então, abaixo na descrição vão estar o tempo, né, de cada um, para você ir direto na leitura da carta que você escolheu. Nos vemos depois, então. Então, seja bem-vinda, você que escolheu a carta número 1, que era Ousar Sonhar. Ou você escolheu por esta pedra linda aqui, certo? Então, a gente vai fazer a leitura, primeiro escolhendo a sua carta de oráculo. Vamos ter 2 oráculos aqui, que eu vou tirar agora, tá bom? Então, para você que escolheu a opção número 1, vou pedir que você mentalize o seu problema, né? Aquela questão que você quer resolver, certo? Mentalize aí e vamos lá. Bom, agora vamos tirar esse oráculo aqui. Vai mentalizando o seu problema, o que você quer saber. Muito bem. Bom, para você que então escolheu a carta 1, agora nós vamos tirar, embaralhar as cartas de tarô. Pense bastante naquele sua dúvida, sua questão, né? Algo que te incomoda, que você quer uma luz. Bom, aqui a gente tem a rainha de ouros e o as de copas. Eu vou começar por aqui, porque já mostra que você tem, né? Mostra você ali com um início de talvez um novo relacionamento, né? Porque essa carta aqui tá ligada às emoções novas, né? Então, mostra você querendo uma estabilidade, né? Ou vai aparecer algo nesse sentido para você, uma estabilidade talvez de um relacionamento, né? A gente vai ver mais pra frente como que isso se dá. Vamos continuar aqui, tirando as cartas.
Bom. Bom, agora a gente já tem todas as cartas aqui, né? Vamos fazer uma leitura mais ampla, buscando aí uma luz para o seu problema, ou para você saber mais ou menos como isso vai decorrer. Retomando aqui, então, a Rainha de Ouros, né? Que saiu para você com a primeira carta, que representa você aí numa posição acolhedora, talvez generosa, né? Mas essa carta é um símbolo também de estabilidade, tá? E de segurança material também, mas ela veio junto com esta aqui, que é o Ás de Copas, que representa mais o início de um relacionamento, ou algo que esteja relacionado aí a uma questão mais emocional, né? Pode ser também uma reconciliação, né? Mas é uma situação da qual você vai precisar de um amadurecimento emocional, um controle emocional para passar por isso, certo? É uma situação da qual exige muito, mostra você que muito sobrecarregada, né? Cansaço, talvez um excesso de uma responsabilidade, né? Porque exige de você essa força, né? Que saiu a carta força aqui. Então, assim, mostra que você vai precisar aí ter aqui saiu o carro também, então mostra aqui que você vai ter que ter um controle emocional. Então, como essas duas cartas saem aqui alinhadas, então tenha isso em mente para você não botar o carro na frente dos bois, como a gente diz, né? Ter agir por impulso, né? Tem esse controle emocional. Essa situação, para que ela se resolva, vai exigir um pouquinho de você nesse quesito, e o que pode estar sobrecarregando você um pouquinho, tá? Porém, demonstra aqui uma solução muito, muito positiva, tá? Portanto, você vai passar por esses perrengues aí, vamos dizer assim, mas a conclusão é sim bem-sucedida de um ciclo, né? Então, um ciclo que se finaliza aí e se inicia algo relacionado ao seu emocional. Pode ser também uma recompensa e também um reconhecimento, né? Caminhando aqui para os 6 de paus que aparece nessa linha aqui, que confirmam muito essa sua vitória. Então, pode ver que nessa carta que a gente vê que ela tá viajando, né? Então, nesse barco aqui, vislumbrando a vitória, um novo céu, um céu vitorioso, né? Junto com o 10 de ouros também. Então, isso mostra que você vai colher uns bons frutos aí dessa etapa emocional que você vai passar, que vai ser um pouco pesado, vai ser um pouco complicado para você vai se sentir um pouco sobrecarregado, ou deve estar se sentindo. Porém, né, se você ter esse controle emocional, tá? Você vai vislumbrar aí uma vitória muito bonita, certo? Portanto, assim, ó, aqui temos 10 de ouros, né, com o valete de copas. Então, assim, realmente é uma questão, puxa bem pro lado emocional, tá? Pode ser alguma coisa do lado financeiro que tá te acarretando também, uma sobrecarga emocional, pode ser alguma coisa assim, tá? Se você tá passando aí por um momento relacionado com o financeiro, ou alguma questão mais material, né? Pode significar isso, mas, como eu falei, tendo controle emocional para lidar com a situação, tudo vai se resolver muito bem, tá? Porque o valete de copas, ele também traz aí mensagens mais pro lado emocional, romantismo também, né?
Então, também demonstra novas experiências afetivas, certo? Pode também vir a trazer, se esse for seu caso, uma reconciliação. Aqui também mostra que pode ser uma reconciliação ou um pedido de desculpas que você está esperando, certo? Aqui nós temos aqui o eremita, né? Que vai demonstrar que você precisa refletir, passar um tempo mais sozinha, buscar mais essa força interior para que você encontre o caminho, entendeu? Com mais tranquilidade. Então, realmente é uma coisa singular sua. Não busque fora, busque dentro de você mesmo. Depende muito de você. Então, às vezes a gente pensa que tá nos outros a solução de um problema, mas se a gente para pouquinho para analisar, toma um tempo para se acalmar, para analisar o problema, né? Tirar um tempo para você, fica sozinha, é isso que eu quero dizer, né? Tenha o controle emocional, que eu tava falando antes, e fique mais sozinha para você encontrar essa solução desse problema também. Outra questão, está muito ligada a desapego. Pode ser um desapego tanto material, porque saíram muitas cartas aqui ligadas ao lado material, mas também saiu muitas ao lado emocional. Então, pode ser uma coisa, tanto uma questão material, mas que tem um apego ali emocional junto, né? E que você deve deixar aquilo ir, né? Aquela etapa passar, aceitar um pouco que aquilo tem que fluir, né? E confiar no seu destino, porque aqui mostra que depois desse desapego, depois dessas questões aí que você talvez passe aí por uma situação bem assim delicada, né? Mostra aqui pra mim que você tem que desapegar. Eu acredito aqui que pelo que mostra que seja algum material mesmo, certo? Mas vai depender aí do que você tá buscando, você interpreta, né? O que mais se assemelha com você. Pra mim mostra que um desapego de uma coisa material, né? Às vezes a gente acha que, meu Deus, vou perder aquilo, né? A gente entra em desespero. Quando vê, depois que a página vira, aquilo, no fim, aquilo que a gente diz, há males que vem para bem. Às vezes, a página virou, um novo ciclo vai iniciar e você vai ver que aquela perda não foi tão horrível assim. Não foi uma coisa tão... Você que estava aumentando um pouco na sua cabeça e depois, nesse novo ciclo, tudo vai estar bem melhor do que estava antes, que é o que mostra aqui para mim. Aqui, essas duas cartas aqui mostram esse apego que eu estou falando. Mostra você apegado a essa situação, literalmente aqui, ó. Então, mostra você assim, ó, muito apegado. Deixa eu tentar botar na câmera. Né? Agarrado naquilo, certo? Porém, junto com essa carta aqui, que é o 8 de copas, demonstra que você está apegado àquilo, você não quer deixar passar, você tem medo de perder, é muito medo. Mas é justamente sobre desapegar, certo? Confiar no que tem depois daquela maré aliviar, abrandar, você confiar que tudo vai estar bem. Porque aqui mostra uma reviravolta muito grande na roda da fortuna aqui, junto com esse apego que você tem, certo? Então, os ciclos, fala muito sobre esses novos ciclos, né? Então, assim, vai haver, sim, uma mudança de ciclo, algo vai se renovar, o destino, ele vai estar em movimento para você, e o que está fora de controle, às vezes é necessário para o movimento, para esse movimento aqui que eu tava falando. Gente, peço desculpas que eu tive que fazer um cortezinho aí. Vamos continuar.
eu tava falando aqui do apego, né? Certo? Então, assim, mostra, como eu falei, você é muito apegado, mas mostra que é necessário, porque esse ciclo que vai acontecer aqui vai ser um ciclo muito bom para você, certo? Com muitas conquistas materiais, o início de algo emocional, pode ser até um novo relacionamento, aí pode ser uma pessoa que te traga também essa segurança financeira ou que te dê possibilidades de você adquirir, né, sua segurança financeira, né? E nossa, não sei se você tinha percebido isso, porque eu não tinha. Gente do céu, daí saiu falando em apego, vamos ver isso aqui, né? O que apego é esse, né? Meu Deus do céu, porque olha só, as duas imagens, tanto de um oráculo quanto do outro, saíram a garra, né? Então, realmente, um apego muito grande, né? E é por isso que toda essa situação aqui é para você desapegar de algo, certo? Você tem que compreender essa questão do desapego, né? Que parece ali uma coisa tão triste, né? Que te derruba, que te deixa aí sobrecarregada, mas na verdade contempla um virar de página aí muito bacana para você, né? E aqui no nosso outro oráculo mostra o sucesso, ó, a chave. Então, a chave do seu sucesso é realmente você desapegar dessa questão, né? Que provavelmente, pelo que me mostra aqui, é algo material, né? Enfim, é uma mensagem, né? É uma mensagem que as cartas deixam aqui para você, desse desapego, né? Material, com uma ótima notícia, né? Uma notícia de que você tem que passar por esse amadurecimento emocional, controle emocional, né? Entender que nem tudo está perdido e que quando o novo ciclo começar, você vai buscar dentro de si, né? Esse amadurecimento, essas respostas que você procura. É importante a gente passar um tempinho sozinho, né? E depois da virada de página, você contempla aí um novo ciclo muito bonito, né? Com muita harmonia, tá? Muita harmonia aí. Algo relacionado ao emocional, né? O início de alguma coisa emocional aí. Pode também ser uma parceria profissional. Pode também, certo? Tudo vai depender do seu caso aí, cada caso é um caso, né? Aqui eu estou fazendo uma tiragem geral, mas você pode ir encaixando aí conforme o seu caso, certo? Mas fique tranquilo, né? Desapegue dessa questão, deixa aí, se não deu, não deu. Se perdeu um pouquinho, perdeu, porque depois de perder um pouquinho, você vai contemplar um montão, certo? Confie no processo. Então, essa foi a tiragem para a opção número 1, né? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Então, para você que tirou a carta número 2, aliás, escolheu a carta número 2, que é a carta magia, ou escolheu pela pedra, esta aqui. Então, nós vamos começar com a tiragem de um oráculo. Então, pense bem naquela situação que te incomoda, mentalize, confie. Opa, obrigado. O trono, interessante, uma posição de autoridade. Outro oráculo que eu vou usar é esse aqui. Então, mentalize. Saiu esta carta aqui. Eu vou ajeitar mais pra cima para que você consiga visualizar aqui. Então, saiu essa carta aqui, que é grounding, que quer dizer aterramento, né? Mostra aqui a batata.
Então, uma questão aí de aterramento, de criar raízes, certo? Agora, nós vamos para a carta de tarô. Mentalize bem sua pergunta ou a sua questão, algo que para você precisa de uma orientação, de um conselho. Estrela, né? 9 de paus, a estrela. Interessante, vamos tirar mais aqui. Continue pensando nesse seu objetivo. Apesar disso ser uma tiragem atemporal, é importante a sua conexão, certo? Bom, antes de começar aqui, eu já vou fazer uma leitura mais rápida aqui. Então, aqui a gente tem o 9 de paus, né? Mostra você, assim, numa postura mais defensiva, né? Tipo assim, você já passou por algumas coisas e agora tá tentando pensar com mais cautela, agir com mais cautela, né? Se preparar para um desafio também pode ser, né? Mostra, assim, um certo desgaste em alguma situação, né? Mas isso aqui também demonstra que você tem uma esperança renovada, certo? Você tem uma fé, né? Que as coisas vão dar certo, né? Ou você deva buscar essa fé, certo? Isso é muito importante. Pode ser também uma cura emocional. Aqui a gente tem o 4 de ouros, né? E aqui mostra você em uma situação de apego, tá? Um medo, pode ser um medo também de perder algo, né? Você já perdeu no passado, talvez, e esse medo ali tá presente agora nessa questão, né? O medo de perder tudo, de se romper as coisas, de você, né? As coisas se destruírem, esse é o seu medo, tá? Esse é o seu medo. Mas aqui a gente tem o rei de paus, né? Então, assim, mostra também uma energia bem criativa, bem madura, tá? Capacidade de você se inspirar em comandar, talvez você tenha que liderar essa situação, né? Aquela cautela que você tem por já ter passado por certas outras situações aí, mas agora é o momento de você liderar, né? De você, claro, pense bem sempre nas atitudes, mas é o momento de você liderar a situação, né? Tomar decisões, né? Não acreditar que a decisão tá externamente nos outros, e sim está em você. Então, você tem que buscar essa fé em você mesmo, né? Se libertar um pouco desse teu medo. Aqui a gente tem o 9 de copas, né? Então, 9 de copas, ele vai trazer aquela satisfação pessoal, né? Talvez a realização de um desejo, ele contempla ali aqui, né? Ele contempla um desejo, ou uma conquista, né? Aquele sentimento, é isso que você também tem que buscar, um sentimento daquele prazer, né? Que você pode fazer, você consegue conquistar as coisas, que você tem a capacidade, certo? Dependendo da ocasião que você está passando, pode haver aí alguém, né, que vai se unir a você nisso,
podendo ser alguma união afetiva, né? Mas uma parceria para você vencer esse obstáculo, tá? É uma pessoa com bastante sabedoria, né? Talvez uma figura de autoridade também, né? Você deve se unir, como é que eu vou colocar isso? Mas com uma pessoa com uma sabedoria mais, não tão técnica assim. Sabe aquela pessoa que te aconselha e que sempre tem a palavra certa para você, né? Quando você tá precisando? Pois é essa pessoa aí que vai te impulsionar, né? Para você vencer o medo, né? Se sentir capaz de vencer isso aí, certo? Depois eu continuo lendo aqui, eu só não quis dar uma prévia. Vamos continuar com a tiragem, então. Continue pensando no seu objetivo. Eu tô aqui olhando as cartas e analisando, né? O Rei de Paus e saiu aqui essa questão da autoridade, do posicionamento, do trono. Então, é uma questão que você tem que se posicionar muito bem mesmo. E comandar, né, isso de uma maneira, da maneira mais sábia possível, mais tranquila. Aqui mostra também o aterramento que eu tinha falado, né? Então, realmente é uma questão assim que você vai ter que buscar as raízes, né? Aquela confiança, aquela fé. Eu vou tirar mais 2 cartas. Aqui uma já se mostrou pra mim. E aqui mais uma. Bom, aqui a gente tem, então, 4 de copas que apareceu aqui. Vou botar um pouquinho mais pra cima. Deixa eu dar uma ajeitada pra vocês conseguirem ver direitinho. Tá? Então, isso é realmente aparece aqui uma situação assim, né, desinteresse, aquela estagnação emocional, né, insatisfação, né, se sentindo às vezes rebaixado com alguma coisa, e às vezes até se isolando talvez de algumas questões, né. Do lado apareceu 4 de paus, né, então depois a gente vai ver como isso vai vai ter uma relação, vai ser relacionada a conquistas, tá? Alguma conquista, mas eu vou deixar isso pro final, tá? Porque aqui também a gente tem o As de Copas, então realmente é uma coisa que de um fluxo emocional muito grande, né? Vai vir uma abundância também afetiva nesse sentido, né? E o 7 de paus mostra uma posição defensiva, tá? Então, eu vou deixar esses mais perto aqui. Faz mais sentido. Então, assim, bem em resumo, tá? Daí eu vou indo aqui conforme a gente foi tirando. Então, essa sua jornada, ela começa assim com um sentimento de satisfação, né? Ou uma desconexão até emocional, né? Representado aqui pelo 4 de copas, certo? Então pode ser que você esteja algo muito grande está disponível para você, certo? Porém, esse sentimento, né, faz com que as oportunidades ou um afeto ou possibilidades você não consiga enxergar. Então, você não vê isto, certo? Talvez por cansaço, tédio, um bloqueio interno também, né? Mas essa apatia inicial, ela indica que a sua motivação, ela tá em baixa, né?
A sua alma, no caso, pede algo mais significativo, né? Isso num contexto mais geral, certo? Aqui a gente tem o 7 de paus. Então, aqui, o 7 de paus e o 9 de paus, né, mostram que você tá aí numa fase de resistência, né? Que eu falei antes, já tá calejado, já sente, já foi atacado, né? Tem que se defender constantemente, né? Já lutou muito. Ou pelo menos já passou por essa situação, ou já tá calejado de perder alguma coisa com medo, né? Então, é uma luta e é uma questão de você querer manter a sua posição ou de você manter a sua posição, porque também a gente relaciona com esse trono que saiu aqui, certo? O rei de paus, então, que saiu aqui, ele vem num contexto, assim, de um impulso interno de liderança, sabe? Então, aquilo que eu falei, você tem que retomar as rédeas, confiar em você mesmo, né? Ter clareza do que você, das atitudes que você vai tomar. Então, assim, apesar do cansaço, você ainda tem, né, interiormente, né, que a gente falou antes da fé, então você ainda tem condições, né, habilidades para superar isso tudo, sabe? Mesmo diante desse cansaço aí, tá? Às vezes um cansaço mental, enfim, né? Mas aqui falando então da torre que saiu aqui e do 10 de espadas também, tá? Que é aqui, ó, certo? Então, isso mostra que você tem sim uma estrutura, né? Que a gente falou, calejado, tem medo de perder, tá aqui apegado a uma situação, medo de passar por aquilo de tudo de novo, né? Você vinha aí lutando por uma questão, né? Então, assim, você tem medo disso ruir, tá? Disso se quebrar, né? Então, busca essa fé dentro de você, tá? Que você vai superar, você tem todas as condições para isso. Então, busque a sua fé, como eu falei, tá? Porque o As de Copas, ele também marca um novo começo emocional, né? A gente teve a estrela aqui que mostra fé, e tem o As de Copas que vai mostrar um renascimento desse coração ferido e seu, sabe? Então, você tem que se abrir, mas não se abrir com delicadeza, com cautelas, né? Mas se abrir para novas possibilidades, tá? Para amar de novo, para sentir algo novo, enfim, algo relacionado ao lado sentimental. Então, para terminar, né, como eu falei, esse renascimento emocional aqui, né, seja de você reativar a sua segurança, né, aquela fé, aquela certeza de que você consegue. O 9 aqui desculpa, o 9 de copas, né, ele mostra que esse renascimento seu vai trazer frutos, né, uma satisfação pessoal, né, um bem-estar talvez interior, certo? Enfim, vai ser uma situação de contentamento, né? Não mais aquela luta que você passava, né? E sim algo para que você possa sentir orgulho, né? De ter superado essa fase toda, né? Mas, enfim, tem coisas boas por vir aí, né? Como eu falei, aqui tinha os amantes e o hierofante, né? Juntos, né? Que indicam também essa nova clareza emocional, né? Mas é o momento também de você tomar uma decisão, certo? Vai ter talvez 2 caminhos aí que você vai poder escolher e você vai ter que assumir um caminho que esteja mais alinhado com os seus propósitos, com os valores, né, que você acredita, né? Então, é uma situação aí de você fazer um pacto com você mesmo, né? Ou pode ser outra pessoa, como eu tinha falado anteriormente também, né? Mas é uma questão que você vai ter que escolher
um caminho aí de ética, né? Ou pode ser também relacionado a uma questão espiritual, né? Também pode ser. Mas assim, a gente tem aqui também os 5 de espadas, tá? Isso é como se fosse um lembrete pra você, uma dica, né? Ou um alerta, né? Pra você cuidar para não repetir padrões antigos de disputa, certo? Ou de ego, ou de orgulho, né? Embora a vitória ela existe, certo? Mas é preciso você fazer as coisas com humildade, né? Então, se vigie, né, para não se perder, né, se deslumbrar para uma questão e acabar se perdendo aí, né, com conflitos desnecessários, enfim, certo? Para terminar, então, 4 de espada, de paus, desculpe, o 4 de paus aqui, né, também ele mostra essa conquista, né, uma nova estrutura. Então, olha só como é uma questão realmente. Essas duas cartas são cartas de início, de algo novo, algo se iniciando. Então, uma nova estrutura, né? Só que dessa vez mais estável, né? Então, agora vai ser o momento de você poder respirar, agradecer, né? Se unir talvez com quem realmente importa, né? E assim você com certeza vai poder festejar, né, essa questão aí que você vai superar, certo? Tenha fé, acredite em você mesmo, né? Analise bem a situação que vai dar tudo certo para você. Espero que tenha te ajudado, né, a esclarecer uma situação aí, certo? E continue aí ligada no nosso canal para mais leituras de tarô. Até uma próxima! Olá para você, essa é a opção número 3, você que escolheu a carta Destino. E talvez você tenha escolhido por esta pedra aqui também, certo? Então, a gente vai começar escolhendo, aliás, vou embaralhar aqui e vou usar esse oráculo aqui, que é a folha de chá. Pense naquela sua situação, né? Apesar de ser uma leitura atemporal, é interessante que você se conecte aí com o que você busca, né? Aquele seu problema, o que está te preocupando. Esta é a carta aqui de oráculo que veio, que é o Peru, né? Alguém está agindo estupidamente. Bom, vamos ver o que se encaixa, então. Tem um outro oráculo que nós vamos usar, que é este aqui. Opa! Veio a abóbora. Produtividade. Muito bem. Agora veremos as cartas de tarô, então. Rei de ouros. Três de copas. Interessante. Vamos tirar aqui uma quantidade para começar a leitura. Rei de paus. 9 de paus. As de paus. 6 de copas. Diabo. 3 de ouros.
Rei de espadas, 7 de paus, 2 de ouros, a estrela, muito interessante. Vou tirar mais 2 aqui. A imperatriz e a temperança. Muito bem. Vou ajeitar aqui para você poder visualizar. Certo? Bom, aqui nós temos, então, o rei de ouros, tá? E também temos o as, desculpa, o 3 de copas. Então, isso indica uma base bem sólida, uma posição bem estável, assim, provavelmente relacionada a algum material. Então, caso você já esteja numa posição de estabilidade financeira, né, nós vamos ver aqui como vai se decorrer o assunto. Mas isso também pode demonstrar que é isso que você busca, certo? E provavelmente você precisa de um apoio social para alcançar esse objetivo, né? Que vai ser uma base bem sólida. Apoio de pessoas, né? Até porque aqui a gente tem o rei de paus, né? Que já indica também uma liderança, assim, forte, né? Algo também ao longo prazo pode ser também. Então, talvez se você esteja buscando uma segurança financeira ou alguma questão material, tenha em mente que você vai precisar de um apoio social e isso vai ser alguma coisa conquistada um pouco a longo prazo, sabe? Sempre com sua motivação, né? Focada na sua motivação e na sua iniciativa, certo? Temos também aqui o 9 de paus, então isso mostra que você deva ter cautela, né? Uma postura mais defensiva. Ou também você pode já ter passado por situações das quais você já está meio cansado, assim, com um certo esgotamento, certo? Temos aqui o as de paus, então, que significa um impulso, né? Uma força vital, assim, entusiasmo para um novo caminho, né? Então, vai surgir aí um desejo ou de um projeto que se inicia, certo? Uma ideia nova aí, da qual vai exigir o seu foco, completo foco aí, né? Sua motivação, vamos dizer assim. Aqui temos os 6, então, de copas, né? Então, pode também estar ligado com isso aqui, alguma coisa do passado, né? Talvez você tenha que se reconectar ou buscar pessoas aí do seu ciclo, porque aqui a gente tem essa carta aqui que significa também pessoas, né, do ambiente mais social. Talvez você tenha que ir atrás de pessoas, né, que faz tempo que você não vê aí, né, mas pessoas importantes que vão te ajudar nesse seu novo projeto, né? Retome aí pessoas que você conheça, né? Contatos, né? Aqui temos um certo, um cuidado, você deve tomar cuidado para um certo questão de um apego, né? Achar, talvez, que você depende dos outros também para botar esse projeto adiante. Então, aqui você deve cuidar com padrões repetitivos também, ou se focar demais no material, né? Talvez, às vezes, a gente não deve se focar tanto no nosso objetivo, a gente deve ter mais leveza, certo? Busque, faça tudo o que deve ser feito, mas não se torne obcecado por isto.
Aqui, essa carta, ela vai conectar muito com essas aqui, porque essa carta, ela quer dizer uma colaboração, você vai contar com um trabalho em equipe para que esse projeto dê certo, né? Então, aquela questão de procurar as pessoas, às vezes até pessoas que você já conheça aí do passado, ela pode estar linkada aqui com essas duas cartas, podem estar linkadas. Então, você precisa construir isso, né, com uma equipe, talvez buscar as pessoas certas, né, para essa equipe, né, para você ter uma construção sólida desse projeto que vai aparecer ou que você já tem em mente, né. O Rei de Espadas aqui embaixo, ele vai também indicar né, que você use muito de estratégia, certo? Então, tome decisões firmes, né? E tenha bem clareza dos passos a seguir para que esse projeto ande seja de uma forma mais técnica, ou você fazendo aí um planejamento, botando tudo no papel, né? E tenha também certeza que você deve ter uma liderança bem lógica, certo? Como se fosse assim, você deve tomar uma posição de autoridade intelectual e técnica para que isso dê certo. Por isso que eu digo que, se for o caso de você ter que montar uma equipe para essa solução desse seu projeto, né? Tenha em mente que vai necessitar que você analise bem, tá? Se é uma questão aí mais emocional que você tá buscando, então, uma questão mais emocional, você deve, vamos dizer assim, que seja, você também pode ler da mesma forma que eu estou colocando, né? Aqui tem muitas cartas que pesam mais pelo lado material, mas se seu caso for um lado emocional, isso significa que você busca a estabilidade, né? E talvez vai conhecer uma pessoa aí do seu ciclo social, talvez de contatos mais antigos, com amizades que você já tem há algum tempo, certo? Mas tudo que eu estou falando, você pode ir interpretando das duas formas. Já que temos o 7 de paus, então, isso mostra que você deve ser bem firme diante de qualquer oposição, né? Ter coragem também para enfrentar desafios, né? Persistir, não desistir, né? Aqui temos o 2 de ouros, que vai dizer para você que você tem que ter talvez um equilíbrio, né? Tentativa de, vamos dizer, você deve manter uma tentativa de manter essa estabilidade, né? Ser mais flexível, né? Talvez apareça altos e baixos, né? Aqui como mostra a carta, sabe? Porém, mesmo com altos e baixos, você deve manter a sua fé, porque aqui mostra a estrela, né? Então, talvez apareça alguns obstáculos, algumas questões, você deve persistir no seu objetivo, não desistir, e sempre manter a fé, o pensamento positivo, né? Aqui a gente tem, então, a Imperatriz e a Temperança, né? Para finalizar aqui as nossas cartas, né? Mas não a leitura, porque eu ainda vou dar um resumo. Então, a Imperatriz, ela significa uma abundância, né? Então, vai brotar ideias, né? O crescimento, ele vai ser natural, né? Se é de um projeto, se é mesmo de um relacionamento, certo? Vai acontecer de forma natural, de forma bela, né? Porém, aqui a Temperança traz uma dica final, né? Que
de ter paciência, né? Que o fluxo, ele vai ser um fluxo natural, não vai ser nada muito rápido, né? Talvez nada muito arrastado, mas você deve ter paciência, certo? E também tome cuidado para ter sempre equilíbrio, né? Nas suas ações. Por exemplo, não se doe tanto, né? Ou não só se doe. Sabe aquela coisa de que a gente só tem pessoas ali que se doam, né? E daí não, no fim acabam não recebendo talvez o que esperam. Tenta ter um equilíbrio, né? Tudo na vida a gente deve analisar se está saindo conforme o equilíbrio, se você está se doando demais para aquela situação ou de menos, né? Tente analisar a situação e ver se você está agindo de uma maneira mais coerente, né? Por exemplo, se é uma questão que você está se doando muito, assim, aquilo tá até te afetando, analisa, né? E tenta manter a harmonia das coisas, né? Para que o fluxo, ele ocorra de uma forma bem natural, certo? Então, para nosso resumo aí, né? A gente começou falando do Rei de Ouros, aqui o 3 de Copas, né? Que mostra aí uma base sólida, né? Possivelmente uma posição bem estável, né? Onde há prosperidade através de um apoio social, certo? É possível também que você já tenha construído algo, né? E que já está numa posição de segurança, né? E que talvez você esteja contando com algumas pessoas aí da sua, ou familiares, enfim, pessoas, amizades próximas, que te sustentam isso, às vezes até emocionalmente, né? Se for para um relacionamento, é aquilo que eu falei, talvez seja através uma estabilidade, um relacionamento mais sólido, né? Através de um ciclo social aí, de pessoas que você já conhece há tempo. Também temos aqui o 9 de paus também, né? Então, assim, acrescenta, essa carta aqui, ela vai acrescentar uma dimensão mais de resistência, talvez uma possível exaustão, né? Antes de agir com toda essa energia criativa, talvez esteja um cansaço presente, de lutas anteriores, né? Então, você talvez não esteja acreditando naquilo, ou já conquistou algo e já está cansado, também pode ser. Temos também aqui o Rei de Paus, né? E o As de Paus. Isso significa também que você pode estar buscando expandir, né? Criar algo novo, ou até romper com a estabilidade, que você tá tudo muito parado e você quer crescer mais, também pode ser isso, né? Aqui o 6 de copas, então, é como eu falei, é algo relacionado a alguém do passado, né? Se é um projeto, busque então pessoas aí do passado, que você já conheça, alguns contatos, tá? Se é um relacionamento ou uma questão mais emocional, da mesma forma. Talvez ela apareça essa novidade, essa emoção nova, ou um novo relacionamento através de pessoas aí do seu convívio social, amizades antigas, enfim, né? Também pode ser, nesse caso aqui, que você tenha vontade de viver algo que ficou inacabado, tá? Recomeçar algo que você passou, que talvez não tenha terminado da forma que você gostaria, né? Eu falando agora do lado emocional. Tome cuidado para os seus medos aí, né? Ou sabe aquelas questões do passado que a gente vivencia e que daqui a pouco acaba sabotando essa nova
oportunidade que vai se apresentar aqui, tá? Então, tenha cuidado nesse ponto, de não se auto-sabotar. Então, busque, né, pessoas, entenda que tudo isso vai ser possível através de uma colaboração, que você vai, com algo que você vai construir, seja uma equipe, né, é hora de trabalhar em conjunto, né, unir as forças, certo? Você tem que unir forças, às vezes vai ter que ser mais humilde para construir uma base mais firme, certo? Aqui no Rei de Espadas, então, a gente tem aí, tem em mente que você vai ter que dominar essa situação de uma forma mais técnica. Então, ele entra aqui como a mente que precisa, vamos dizer, dominar esse processo todo, né? Traz clareza, foco, racionalidade. E para você cortar esse excesso aqui dessa carta aqui do diabo, tá? E tenha em mente que você vai ter que analisar muito para tomar decisões mais justas, né? Com esse impulso aqui do as de paus, ele precisa ser mais ou menos moldado por uma lógica, por uma estratégia, né? Então, seja essa questão que está se iniciando, ela vai exigir bastante estratégia de você. Aqui no 7 de paus, né, mostra que mesmo com clareza haverá sim algumas resistências, às vezes até de opiniões, pode ser também. Pode ser algumas críticas, sabe, aquelas pessoas que vêm só para falar mal daquela coisa, daquela questão, né, ou daquele projeto, né, não para agregar, mas sim para dar opiniões, assim, meio controvérsias, né. Então, você precisa ter uma força interior, né, para se defender, né, para continuar com aquele pensamento mais firme, né, em questão aí do seu projeto novo, né, e não dar tanto ouvidos a opiniões alheias, assim, que não agregam. O 2 de ouros aqui, então, representa esse esforço, né, você deve manter o equilíbrio, né, durante essa transição, né, você tem que ser um pouco flexível, né, também, mas mantenha sempre essa fé, tá? Continue com o pensamento firme, com fé nas que as coisas vão andarem. Que eu achei uma pequena sincronicidade nessas cartas aqui. Talvez realmente indique que vai haver pessoas que vão aí tá opinando ou agindo de uma forma aí não muito inteligente, vamos dizer, que é o que mais ou menos traz essa carta do oráculo aí, uma forma assim meio, sabe, que as pessoas que não entendem do assunto e querem dar aquela opinião como se entendessem tudo. Pois é, você vai ter que cuidar para não se abalar com isso, porque isso não vai importar, entendeu? Não vai importar, não se deixe abalar com opiniões assim fracas, né? Então, assim, aqui no final, tudo se mostra muito positivo, certo? Aqui com a estrela, principalmente, né? Como eu falei, aquela questão da fé, de você manter aquele pensamento positivo não, eu vou persistir e vai dar certo. Porque depois dessa sombra aqui do diabo, depois que você passar por isso aqui, vai surgir a parte da cura, da paz, né, de uma esperança. Então, assim, a visão do futuro, ela se torna possível, né, ela vai se concretizar, né. Aqui com a Imperatriz e a Temperança, então, isso só se intensifica mais, né, porque esse novo ciclo, ele é nutrido por essa carta da estrela, né? Então, tem um potencial aqui de crescimento muito abundante, tá? Uma coisa muito positiva, né? Sendo um projeto, sendo uma nova relação, enfim,
tudo floresce aqui com muita beleza, né? Basta você aí ter seu pensamento firme e positivo, né? Aqui na temperança, né, que vai simbolizar um equilíbrio, né, entre o desejo, entre a razão, sabe? Então, segure essa se tiver uma impulsividade, faça as coisas de uma maneira mais técnica, pense bem, analise, né? Tenha mais cautela, né? Vamos dizer assim. Porque aqui, esse caos, vamos dizer aqui, que aparece aqui, é super tranquilo de você superar, tá? A paz, ela vai chegar, né? Mas não vai ser pela fuga, não vai ser fugindo do caos, mas vai ser por você ter atravessado isso com consciência, né? Com cautela e com consciência. Mas, enfim, o resultado, ele é sim muito positivo, tá? Desde que você tenha resiliência, mantenha a sua esperança, sua fé, né? E harmonia, né? Isso vai se concluir aí com, seja cura, seja abundância, né? De uma forma bem positiva, certo? Eu espero que eu tenha ajudado você, espero que você tenha gostado e até uma próxima.